Sim, porque ficam gravadas aqui no caso de alguém não poder vir, para poder depois compartilhar. Poremos isso no seu momento no YouTube e aí poderão ver, e as que já estiveram podem ver também. Há uns ruidinhos aí, um pouco bastante ativos, não é? Agora, mas quando comecemos, Tirar o. isso. Se não, pomos aí todo em silêncio. Bom, agora já está melhor. Olha, eu estou assim um pouco com problemas de tosse e acho que é um bocadinho, não sei se é bronquite ou não, espero que não, mas espero que possa chegar ao final vivo, não é? Mas enfim, de maneira que não há problema. Se não, fazem o meu enterro, já sabem que me cremam e depois mando os meus átomos para o universo, para o resto do universo, de maneira Bem que. devagarinho. Ó Zé Patrício, Bom, tão rebeldes, tão rebeldes. Então, Maria Conceição Rolo, podes pôr a tua imagem? Alô? Não soube nada. Bom, ok. Então, eu agradecia que pusessem pelo menos um momentinho a imagem, da que depois, se há problemas digamos, de capacidade, que a possam tirar. Há pessoas que têm esse problema que a capacidade não é suficiente, então têm que ou põe a voz ou põe a imagem, mas pelo menos assim para que vejamos um pouco ao começo, não é? Portanto, a consorte do José Patrício não estaria mal que pudesse pôr a sua imagem. Bom, Estamos, desculpe, mas estamos com uma dificuldade aqui no computador. sim, 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 Acho que está bem. agora já partiu. Acho que agora já. Isso, bem-vinda, Obrigada, sim. Estava aqui bem-vinda. muito confuso. Obrigada. só te E vejo a careca, pá. Põe isso. careca não, não, não é Isso careca, é tem uma abundante cabeleira. é na vista. A frente. Um Pronto, bocadinho não, mais para baixo a câmara. Mais. não sei fazer, deixa estar para pôr Então tudo. é o monitor, põe um Sabes bocadinho fazer mais. assim? Ah, tá bem. Oh, ai, mas que Ah, tal? bom. Ah, Muito bem, esta mas é o que é nome a não é José Terezinha. Patrício, não é? Mas sim É a Teresa. Teresa, está bem, Teresa. Olha, e só perguntar assim às novas, como talvez tu, como é que soubeste deste curso, deste seminário? Como é que chegou? Não se ouve nada. Tem-se dar um botão que diz áudio. Bom, como dizem na rádio e na televisão, estamos com problemas técnicos, então seguimos adiante. Bom, então sejam bem-vindos, bem-vindas a este novo seminário, o segundo deste ano, e que vamos trabalhar sobre o tema, digamos, da mulher, sim, especialmente a mulher na Bíblia. No fundo, trabalhar o tema da mulher na Bíblia, é trabalhar o tema da mulher, digamos assim, ou das mulheres, como queiram, não é? Há quem não gosta muito de falar assim em abstrato e gosta mais de falar das mulheres, não é? Então, essa é a ideia. Um pouco também em honra a todas as mulheres que têm participado nestes seminários, tem sido uma boa equipa. E também espero que seja a possibilidade para também falar destas questões e ampliarmos os nossos conhecimentos entre todos, não é? Aqui só temos o Rui Madeira, não é? Enfim, mas coitado, o que é que se há de fazer, não é? Vamos escutar. Normalmente somos nós que falamos mais, de maneira que é bom também ouvi-las a elas. Então, essa é a ideia. Não é tanto fazer um curso académico sobre várias mulheres que aparecem na Bíblia, que tivemos que escolher. Tivemos que escolher. Há várias mais.
Veremos se este seminário interessa, porque poderíamos pôr algumas mais noutro, mas estas que parecem que são importantes e dá sempre para pensar e para refletir. Portanto, o tema tem uma pergunta que é sobre o sagrado feminino. Existe o sagrado feminino? Não existe? É uma construção? O que é que isso significa? Então é um bocadinho com essa ideia que montámos um pouco digamos, este seminário. Eu não sou especialista em Bíblia, sim, a gente estudou ao largo dos estudos de teologia, mas pronto, vamos tentar trabalhar melhor estas questões. Portanto, o que eu gostaria é que houvesse também um feedback do que vocês podem dizer, da vossa experiência pessoal e coletivo também, e vermos estas mulheres como exemplos, o que é que nos dizem, não é? O que é que nos comunicam? Isso seria interessante. Há um aspecto também fundamental que está na base de tudo isto, é que os textos bíblicos são escritos por homens, supostamente, o que sabemos, e são escritos em sociedades patriarcais. O que significa que tem uma concepção da vida, onde as mulheres têm um determinado lugar, etc., está tudo regulado, e onde os homens ocupam realmente o centro da vida. Muito mais naqueles tempos, tem havido diversas etapas, mas vamos tentar ver como, apesar disso, houve algumas mulheres que escaparam, digamos assim, não é que escaparam à sociedade patriarcal, mas puderam, de alguma maneira, ter um papel nessa história de Israel. Supostamente a história de Israel seria a história dos de baixo, dos e das de baixo, não é às vezes tanto a história dos reis como nos querem mostrar, mas pronto, se temos tempo depois para justificar isto, poderíamos fazer. E então é interessante ver estas figuras das mulheres, também com as suas próprias contradições que podem ter dentro deste tipo de sociedade, mas seria interessante um pouco analisar e ver. Agora, são figuras femininas construídas por homens. Eu lembro-me que acho que há um par de anos atrás, na Feira do Livro, então assistindo lá, estava a haver uns livros ali à procura e estava a decorrer uma apresentação do livro. Eu não estava na apresentação do livro, mas com os altifalantes, ouvia-se bastante bem. Então era uma escritora, supostamente jovem, e que dizia algo assim tão, parece tão normal, não é? Mas que às vezes não recordamos isso. Ela dizia: sim, na literatura universal temos várias figuras de mulheres, e até algumas heroínas e protagonistas, etc. Mas quase todas elas foram construídas por homens, escritores. Uh, Era um pouco ela a dizer: olha, aqui está uma mulher e que vai escrever sobre mulheres, e portanto, desde a perspectiva da mulher. Mas é interessante, não é? Também pode ser interessante ver o que é que os homens pensam das mulheres e como é que as constroem e qual é o seu imaginário sobre a mulher, como também vice-versa. Mas o ideal seria que tivéssemos mais texto de mulheres, felizmente está a acontecer hoje nos nossos dias, mais essa possibilidade, e talvez isso nos vai enriquecer muito mais. Não é o caso, infelizmente, da Bíblia, não é? Temos mais estes casos destas mulheres, mas que também marcaram a nossa cultura. Portanto, entrar em figuras hoje que vamos ver da Xerá ou da Lilith ou da Eva, é entrar também em paradigmas de imagens do que seriam mulheres, não é? E como é que as mulheres são pensadas, possivelmente para desconstruí-las, não é? Mas é bom também saber como é que se constroem essas imagens e o que é que têm e como é que servem. Pronto, então isso, talvez o nosso seminário seja mais de desconstrutivista do que construtivista, mas é preciso ver também como é que aparecem. E às vezes ler entre linhas também, não é? Não é só o que aparece, o que é relatado, mas o que é que pode estar atrás disso, não é? Com uma visão um pouco mais antropológica e sociológica e até filosófica do que está no fundo sobre isso, não é? Então, determinadas imagens, e eu acho que isto é claro, não é? Como, por exemplo, Eva
e o que vai significar para o imaginário feminino ao longo da história, vai marcar uma determinada concepção, não é? Como também o de Maria. Maria, mãe de Jesus, também vai marcar uma determinada imagem de mulher. No fundo, são sempre imagens parciais, não é? Talvez mulheres e homens somos tudo isso, mas aparece realmente marcadas e tipificadas com uma determinada imagem. Pronto, e é isso que queremos identificar e talvez isso nos permita libertar. E não vou me estender mais antes de começar, mas dizer que sigo aqui um pouco a ideia de uma teóloga feminista, que é a Schussler Fiorenza, e que ela diz que o que é revelado? O revelado é aquilo que serve para a libertação. Se encontramos contextos sobre mulheres, ou sobre homens, ou sobre situações determinadas que não sejam de libertação, então podemos pôr aí um ponto de interrogação se aquilo é realmente uma, digamos, uma comunicação divina, ou é mais a maneira como culturalmente, digamos, estamos integrados nessas visões, não é? Então é um pouco essa a ideia que queremos um bocadinho aqui destacar. Aí alguém levantou a mão ou um pouco? Pronto. Então a ideia seria, bom, vou falar um bocadinho sobre essas coisas, Olha, pois Rui, sim. a Vitaline telefonou a dizer que não consegue entrar. Pronto. Bom, a Vitalina não me escreveu nem disse nada. Não Ah, disse absolutamente nada, nem que queria não. entrar, nem nada, então não tenho, não Ah, tenho. pronto. Não sei que Ok. vocês, alguma de vocês lhe mande, mas agora é difícil para mim, Pronto. mas não me Melhor. disse absolutamente nada. Então, Frei bom, Rui, Frei Rui, sim, o sim, nome dessa, desculpa, o nome dessa teóloga feminina, dessa sim, teóloga, o nome. vou escrever aqui no chat, Schussler Fiorenza, depois posso dar alguma, tem uma obra famosa que é em nome dela, vamos lá ver se escrevo corretamente, depois não é fácil. Estes são os apelidos dela, Schussler Fiorenza, é norte-americana, acho eu, mas deve ter raízes talvez Schussler. Leva uma diérese no U e então tem um livro famoso em nome dela. Eu ainda não li totalmente o livro, mas li algumas coisas dela, mais curtas e, e interessante. E é muito respeitada no mundo, digamos, das leituras bíblicas, digamos, de genitivo, não é? Desde as mulheres, não é? Já sabem que se podem fazer várias leituras bíblicas, desde as mulheres, desde a ecologia, e sobretudo desde a libertação, não é? Que é o tema que talvez está de fundo. E vale a pena, se encontram algumas obras dela, vale a pena ler artigos, não é? Podem aceder à internet um pouco nessa linha. Bom, eu acho que basicamente é isto. Então, portanto, vou começar aqui a falar de umas figuras femininas. Falo um tempinho e depois, de todas as formas, se alguém tem alguma temática já e quer. Bom, muito bem, pode, temática, quer dizer, perguntas queira fazer à luz do que vamos dizendo, não há problema, não é? Talvez preferia um pouco falar um tempinho e depois deixar aberto para que depois todas vocês possam opinar. E sim, talvez a última coisa a dizer é que não tenho aqui nenhuma visão assim, quer impor dogmática de que tem que ser assim e esta é que é correta nem muito menos. Digamos, é um seminário de procura, de tentar descobrir o que é que estas figuras nos estão a dizer e, ao mesmo tempo, reagir. Nem temos que ser, digamos assim, convencionais, tudo o que aparece ali está bem, nem também tudo está mal. Não, simplesmente considerar, avaliar e depois também, e sim, ver para os nossos dias. Para os nossos dias. Isso é o que nos interessa. Diriam talvez os especialistas que toda a hermenêutica é feita desde o presente, ou assim acontece normalmente. Vou explicar isto que é hermenêutica.
Hermenêutica é a arte da interpretação. Não, espera, não está bem escrito. Hermenêutica. A arte da interpretação. Quando se vai interpretar um determinado texto ou uma determinada figura, etc., fazemos desde perguntas de hoje. Isso está sempre um pouco na base. Não fazemos assim abstrato, o que é mulher, ou que... Não, fazemos desde situação concreta da mulher hoje, das mulheres e dos homens, das relações também que há entre eles, das contradições que há, e tentar então ver o que é que podemos e o que é que isso nos pode ajudar para cada um e cada uma de nós nesse sentido. Os homens também, também pode ajudar. E nesse sentido, a teologia feminista fez uma boa colaboração, porque também permitiu começar a trabalhar questões da masculinidade, uma nova masculinidade. Acho que já está claro que essa imagem do macho dominante, violento, etc., isso é uma ideologia masculinista perigosa e que muitos homens nem se identificam com isso. E a Uma, figura. é uma visão muito patriarcal, digamos assim. Sim, 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 mas está estendido esse machismo e tal, pensar que assim é que é. E, no entanto, isso é fabricado e tem determinados. E homens que não se identificam em absoluto com isso. Então, há também um trabalho interessante também da nova masculinidade, nesse sentido, de repensar o papel dos homens e da masculinidade nos nossos dias de outra maneira, não é? Então, nesse sentido, este seminário pode ajudar a uns e a outras, e a outras e a uns. Porque pode ser que o tema seja mais ver o andrógino, não é? Só por adiantar algumas coisas. O andrógino, já ouviram falar desta palavra? Andrógino. Talvez desde as mulheres teríamos de dizer ginândromo. Uhum. Andrógino é. Uhum. Bom, posso começar também com isso, não tinha pensado já agora, mas andrógino é homem e mulher, anerandros em grego, homem, ginegineikos, pelo menos no grego clássico, pronunciar-se assim, supostamente é mulher. Então é um ser que integra os valores masculinos e os valores femininos como tal, não é? A polaridade, digamos assim. Isso. E há até exegetas ou estudiosos da Bíblia que têm esta imagem, não é? Mas um pouco ao tratar Eva, podemos talvez ir sobre isso, não é? E parte um pouco também da ideia de Platão. Platão tem o banquete, um famoso diálogo dele, que eu recomendo que leiam, e então aparece aí um mito da origem da humanidade. Então, que era a humanidade em si, era assim, os seres humanos eram assim uma espécie de uma bola. E então eram masculinos e femininos. Mas os deuses, ciumentos desse poder do ser humano, então cortaram ao meio. Cortaram ao meio. Então ficou uma parte masculina e outra parte feminina. E daí ficou essa ideia da meia laranja e cada um à procura da sua meia laranja, não é? Mas aí isso enfraqueceu os seres humanos. Então, o encontro com o andrógeno, andrógeno que não quer dizer bissexual, nem quer dizer lésbica ou homossexual, etc. Quer dizer simplesmente integrar numa plenitude maior, holisticamente, o que é o masculino e o feminino. Se é que isso se pode definir assim tão facilmente, não é? Veremos que muitas destas questões são questões culturais, não é? As nossas culturas é que vão definindo o que é o masculino e o feminino, não é? Mas, bom, ok. Então, estes são temas que estão aí de fundo e que se calhar vão aparecer várias vezes, e vamos então em frente com as três figuras que escolhi para hoje. Pode acontecer às vezes que não acabemos exatamente as figuras que temos do dia, podemos continuar no outro dia, não é? Mas pronto, pelo menos aí estão apontadas, não é? Foi uma seleção e então toda seleção é subjetiva, não é? Hoje escolhi para. Sim, o que eu escolhi foi por uma ordem, digamos assim, mais
histórica, por assim dizer, se bem que as primeiras são mais mitológicas, não é? Mas pronto, tentar seguir dentro da história de Israel e do cristianismo um pouco mais o sentido assim histórico, não é? Vendo por etapas, não é? Então vamos das mais antigas para as mais modernas. Então a primeira que temos aqui podemos chamar a Asherá. Asherá. O nome se calhar não ouviram muito, ou pode ser que sim, mas que não aparece tanto biblicamente, se bem que vamos ver alguns textos que falam indiretamente dela, Tiago, o mas nome. que Asherá, tem aí mandei na coisa, mas vou Não, escrever. não se vê. Não, eu mandei aí no complemento, tem em cada tema, cada dia, mas vou pôr aqui. Ah, Asherá. mas ainda não vi isso. Pois é, mandei, mas tudo bem. Asherá, ou Aserá, não é? Alguns escrevem Aserá, e eu acho que seria Peço. talvez melhor Oh, Asherá. Quem é Asherá? Olha, tem o título de A Mãe de Todos os Viventes. E vão-me dizer, mas não é esse o nome que se dava a Eva? Sim, sim. Mas antes da Eva estava esta deusa chamada Asherá e que, pasmem-se também, alguns estudiosos identificam como a consorte de Javé. A consorte de Javé, a esposa de Javé. Vão dizer assim, mas isso onde é que é? Onde é que sai isso? Bom, pronto, os estudiosos já levam aí uns tempinhos a falar dessas coisas e há algumas evidências nesse sentido. Mas, diria algum, e não dizemos que Javé não tem esposa, não tem... Bom, vamos ver se isso não é mais digamos, uma questão posterior no tempo, mas originariamente havia esta figura da Asherá. Vamos ver quem é esta Asherá. Bom, em primeiro lugar, estamos numa altura em que, pronto, não há direitos de autor e há sempre misturas de culturas que passam de umas para outras de uma maneira muito simples, não é? Não é como nós dizemos, isto era desta cultura, isto daquela cultura. Pode ser que haja elementos assim, mas esse trânsito, esse aproveitar, esse passar, digamos, às vezes transformados, não é? Vários empréstimos das determinadas culturas é muito frequente na história da cultura humana, não é? Então, esta Asherá está presente em várias tradições. Por exemplo, na tradição cananita, em várias fontes acadianas, de Akkad, não é? Aparece com o nome de Ashratum ou Ashratu, não é? Entre os hititas aparece com outro nome, Acerdu, ou Asherdu, ou Acertu, Ashertu, não é? Asherá é distinta da deusa ugarítica Astarte, se bem que em algum momento vai ter identificação, mas se calhar ouvimos já falar da Astarte, não é? E algumas vezes até empregam como sinónimo, mas não exatamente. Astarte ou Astarte. E até em alguma tradição destas antigas, Astarte era filha dela. Mas, no fundo, quem é esta Asherá? É a deusa consorte, a esposa, digamos assim, do deus sumério Anu e do deus ugarítico El, que são dois deuses, toda a área, Anu e El são diferentes até certo ponto. Depois vemos que muitas das atribuições podem estar presentes nuns e noutros. E que vão construindo o que se chama aquelas regiões e religiões ugaríticas, toda aquela zona, digamos, nós chamamos do Oriente Médio, não é? E que depois tem influência também na parte talvez mais conhecida por nós, que é a parte mais de Israel, não é? Aliás, a ideia do Deus Javé, que em realidade é uma leitura do tetragrama, como sabem, não é? Na Bíblia não aparece o nome Javé, pelo menos aparece, mas é nas traduções. Os israelitas
pelo menos a partir de determinada altura, não dizem esse nome. Sempre aparece esse tetragrama, são 4 letras, ou melhor, 3 letras, uma das quais repetidas, e que a tradição deu-lhe o nome de Javé, os protestantes utilizaram mais Jeová, mas qualquer delas pode ser possível porque não estão postas com as vogais, não estão vocalizadas, então pode ter várias leituras. E eles não pronunciam o nome. Eles muitas vezes, se lêem um texto israelita ou hebraico, até atual, etc., quando chega aquele momento em que aparece o tetragrama, eles leem Adonai, por exemplo, não é? Ou leem outro nome, o Senhor. Se bem que isso parece ser mais recente, esse não pronunciar o nome. E porquê? Digo isto aqui, permitam-me assim que um pouco saia só, mas porque o nome é a essência da pessoa. E então, se os israelitas sabem o nome de Deus, é como ter poder sobre ele. Lembrem-se do relato do Gênesis, como disse aí que Deus, dessa maneira um pouco, que é um relato, é um conto popular, mas tudo bem. Chegamos a acreditar que aquilo foi assim. Então vai passando à frente de Adão os diversos animais, não é? E ele vai pondo o nome. Quer dizer, aquele que põe um nome tem o poder sobre essa coisa. Isto é interessante também desde o ponto de vista também filosófico, não é? O maior poder não é o poder militar, mas é o poder de nomear, é o poder de categorizar, não é? Que é o que fizemos sempre os nossos humanos com a nossa mente e que tem os seus problemas. Tem os seus problemas também. Então, não pronunciam o nome de Javé porque ele é que nos determina, não nós a ele. Não queremos ter o poder sobre Deus. E ele é que tem poder sobre nós, não é? Então, esse respeito pelo nome de Javé era importante. Pronto, mas ele vai aparecer, então, aí como esta Asherá, vai aparecer aí também como a sua, digamos, a sua consorte. Temos supostamente, bastantes textos, mais que textos, imagens arqueológicas e de que realmente esta deusa Asherá, vamos dizer assim melhor, era muito importante naquele contexto, não é? E aparecem várias inscrições, o nome da Asherá, e até com outros nomes mais equivalentes. Então, aliás, o próprio Conceição de Javé não é assim de um dia para o outro que aparece. Aparecem vários deuses locais, não é? E que depois vai assim sintetizando e com a evolução dos tempos vai se tornando realmente o deus daquela entidade que vamos chamar Israel. Mas no fundo não foi assim de um dia para o outro, não é? É todo um processo. Não apareceu um deus assim já do dia para amanhã, mas essa história do nome de Deus é interessante. Então vai aparecer como a esposa do Anu, ou do El, noutros panteões, como também consorte de Javé, Deus de Israel e Judá, não é? Então ela tinha um posto importante no panteão Ugarito. Ugarito é um lugar muito importante e que foi escavado e descobrimos muitas coisas sobre aquela religião cananeia, da qual os israelitas procedem, não é? Hoje as leituras um pouco mais críticas não é tanto aqueles que vieram do Egito e parece que as tribos já vinham todas fabricadas, não é? Com os pendões de cada tribo. Isso é tudo uma construção um pouco retrojetada para o passado. E realmente os israelitas são de Canaã, são os cananeus, mas com alguns imigrantes, sem dúvida, que vinham do Egito, e configuraram um projeto novo. Não é? Israel não é tanto uma nação geográfica, mas um projeto novo. Mas se algum momento temos possibilidade de falar disso, falaremos, mas vai ser importante, não é? Frente a algumas visões mais nacionalistas nesse sentido. Pronto, então, no livro de Jeremias, e aqui é interessante o seguinte: imagino que todos vocês devem ter alguma Bíblia, não é? E se não têm, convinha ter, não é? Para um pouco ir vendo alguns textos, não é? Então, agora a questão seguinte é, mas Bíblias há muitas.
Sim, há muitas Bíblias, não é? Pode haver diversas traduções, mais ou menos, vai havendo certos acordos hoje em dia. Não é tanto sejam católicas ou protestantes, mas vai havendo até Bíblias ecuménicas, vai havendo, e então convém um pouco a gente ir para ver estes textos, não é? E discutindo. Então, que Bíblias é que eu recomendaria? Eu vou dizer várias possibilidades. Se querem uma Bíblia, a propósito, não tenho nenhum benefício em nenhuma delas. Então, se querem uma Bíblia mais científica, mas também um bocadinho mais difícil no português, é a chamada Bíblia de Jerusalém. É editada, foi feita em Israel, na L'École Biblique, e só que é uma tradução do francês. São dos textos originais também que temos, mas uma tradução já do francês. O bom desta tradução, ou o bom desta Bíblia, se bem que tinha que ser atualizada e para cada ponto concreto haveria que atualizar também já, mas é que tem um aparelho crítico chamado muito bom. O que é o aparelho crítico? São as notas. Então, se estão a ler o texto, de repente vem alguma nota cá em baixo e remete-nos também ou bem algum texto também do Antigo Testamento, no caso seja do Antigo Testamento, onde podem ver num salmo ou num aspecto assim, ou então... Aqui? Alô? Ok, alô. Ou então vêm algumas indicações de outros textos, não é? Ou se no Novo Testamento trazem a referência do Antigo Testamento, de tal maneira que permite-nos controlar muito e ampliar o nosso conhecimento, não é? O nosso conhecimento tem essa vantagem. Outras Bíblias também têm isso, mas de uma maneira mais fragmentária, não é? Esta talvez, para quem queira estudar um bocadinho mais cientificamente a Bíblia, seja esta mais interessante. Claro, aqui temos a tradução, perdão, é uma tradução, aliás, brasileira, mas enfim, ok, dentro deste, hoje disse português americano. Temos a outra mais corrente que é, não mostrei, esta é a Bíblia de Jerusalém, está editada pela Paulus, editora Paulus, Bíblia de Jerusalém. O ideal é ter várias. Pois. Porque assim vão vendo, há pequenas diferenças, no fundo às vezes não é tanto, mas tem esta chamada Bíblia Sagrada, ou a Bíblia chamada dos Capuchinhos, porque esta difusora bíblica é a dos Capuchinhos, e então esta é a Bíblia talvez mais estendida aqui em Portugal. Também isto também é barato, mais barato, sei lá, são uns 15 euros, uma coisa aproximadamente. E pronto, às vezes é um bocadinho assim devota, não é? E sempre ortodoxa, mas realmente tem um bom português e acho que vale a pena também ter, talvez a primeira aproximação seja através dela, poderia ser. Mas também há outras, não é? E outras, a mais recente, há vários livros editados, se bem que ainda falta algum, de toda a Bíblia, a partir do grego. São a tradução da chamada Septuaginta, que é a versão que fazem os sábios judeus, mas de fala grega, e que ficou como a base também de toda a Bíblia do Antigo Testamento, não é? O que nós chamamos o Antigo Testamento. E então temos aqui esta tradução que é do Frederico Lourenço, que é um professor de grego e latim. Então é uma Bíblia mais filológica, não é? Ele não destaca tanto os aspectos mais teológicos que destacam as outras Bíblias, mas talvez está mais atualizada no português ainda, e pronto, sempre é bom ler. Eu não encontrei até agora grandes diferenças, porque as traduções já são tão consideradas e tão estudadas. O que há é variantes, não é? Certamente. Depende das variantes, e normalmente as Bíblias trazem com o aparelho crítico em baixo outras variantes. O que é que são outras variantes? São outros códices
que se encontraram da Bíblia, sei lá, o Sinaítico, qualquer parte do mundo. Claro, não temos os textos originais, já perdemos tudo isto são cópias, não é? E então, nessas determinadas versões, há pequenas palavras, são diferentes, mas não tiram muito. Quer dizer, não há grande diferença. O pessoal pensa, não, mas aqui vamos descobrir uma coisa que vai dar toda a volta à Bíblia. Não é tanto isso. Mais ou menos todas elas acabam por concordar ou encontrar expressões melhores. Por exemplo, o Federico Lourenço utiliza a expressão para falar de Jesus, em vez do filho do homem, fala como o filho da humanidade. Pronto, ok, tudo bem. Uh, Pode ser que até seja melhor, mas. Muito bem, então vamos ver aqui o livro de Jeremias. Jeremias é um profeta, e então convém ir acostumando-nos com as diferentes partes bíblicas, não é? Pelo menos saber onde é que estão os livros. Normalmente tem um índice em que nos dizem os livros, porque eles estão agrupados. Essa agrupação não é necessariamente histórica, não é? Houve alguém que dizia, não, mas eu começo a ler o Gênesis e tal. Mas o Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Já sabemos que é muito posterior. Aliás, há duas versões do relato, por exemplo, da criação. Mas não estão assim por ordem histórica, mas estão agrupados mais ou menos segundo uma temática. Então, normalmente a agrupação chamava-se livros históricos, então aí punham esse do Gênesis e tal, mas não é história como nós entendemos hoje, não é? Mas tudo bem, é uma maneira de classificação. Os livros sapienciais, que são os livros que falam da sabedoria de Israel, sei lá, sabedoria de Salomão, os Salmos, os Provérbios, etc., não é? Uma tradição que é em vários povos orientais, e depois os textos chamados proféticos, dos profetas, não é? Nós, às vezes há pequenas variantes entre umas Bíblias têm mais uns textos, outros têm menos, digamos, das várias tradições, às vezes, mas basicamente uh, coincidem, não é? Coincidem. Então, dentro dos livros proféticos, às vezes classificava-se os maiores e os menores, não por seja mais importante ou não, mas porque tem mais tensão ou não, não é? Isaías, Jeremias são desses grandes. Então, Jeremias aparece aqui como um texto importante, e então vamos ler aqui um texto que tem no capítulo 7, versículo 18. Para quem não sabe, também a Bíblia está dividida em capítulos e depois uns numerozinhos pequenos, que são os versículos, são como as frases, não é? Para identificar. Essa classificação é muito posterior. Não pensem quando os textos foram escritos tinham essa classificação, não. A literatura antiga é muito mais abundante, não tinha essas determinações assim analíticas. Mas com o tempo foram classificados e capítulos e versículos. Então, vamos tomar o capítulo 7, versículo 18. 7, 18. Sim. Vamos lá ver, 7, 18. Podemos então ter. Ok, sim. Podemos tomar desde o 16. Desde o 16, um bocadinho mais, em que se refere o Jeremias aos deuses estrangeiros, não é? Um tema constante em Israel, não é? Não pensei que Israel era assim monoteísta desde o princípio. Isso é até muito tardio, não é? A maior parte dos israelitas eram politeístas. Agora, os textos que aparecem aqui, sim, querem incidir sobre uma ortodoxia mais, digamos, mais monoteísta, mas isso é tardio realmente entre o povo de Israel, pelo menos o que sabemos. Então, alguém é capaz de ler o Jeremias 7:18? Posso ler. Sim, Laurentina. Mas tu não intercedas por este povo e não eleves em seu favor, nem lamentes, nem preces. E não insistas junto a mim, porque não te ouvirei. Não vês o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém?
Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à Rainha dos Céus. Depois fazem libações a deuses estrangeiros para me ofenderem. Mas será a mim que eles ofendem? Oráculo de Yahvé. Não será a eles mesmos, não será a eles mesmos para a sua própria vergonha? Por isso, assim disse o Senhor a Yahvé: Eis que a minha ira ardente se derramará sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Ela arderá e não se extinguirá. Obrigado. Obrigado, Laurentina. Aliás, essa tradução é também aqui a que eu tenho. Hum, então, o que é que aqui falam da Rainha dos Céus? Quem é essa Rainha dos Céus? Normalmente, na tradição cristã, nós falamos quem é a Rainha dos Céus? Dizemos Nossa Maria. Senhora. No entanto, essa Rainha dos Céus é a famosa Asherá. Era dado esse título, não é? O qual demonstra que havia também uns cultos femininos importantes naquela altura e sobretudo esta Rainha dos Céus. E muito unida das mulheres, que eram os que faziam também estas tortas e cultivavam. Há uma sintonia aí entre esses cultos femininos, a Xerá, e também as mulheres se identificavam com ela. E talvez isso foi um bocadinho mais à frente, noutras, talvez no 44-22, mas no fundo é visto assim como cultos que estiveram sempre presentes em Israel, quase sempre, só muito mais tardio, depois do exílio, é que se começaram a rever isso, e portanto era comum. Comum. E onde aparece realmente então essas inscrições, onde se fala que esta Asherá era, digamos, a consorte de Javé. Então as chamadas grandes religiões abraâmicas, que vêm de Abraão, não é? Adoravam junto com Javé a deusa Asherá, que algumas vezes chamavam Astarté, mas não exatamente é a mesma, uma divindade doadora, como a babilónica Istar, ou a grega Astarté também, arquétipos da divindade feminina, como a Lua, a Terra e Vênus. Estas relações são interessantes ver. Há inscrições hebraicas que mencionam Javé e sua Asherá, como é encontrada em Kuntilet, então localizado ao sul do deserto do Judá, e que era uma divindade adorada como símbolo de fertilidade. Já temos aqui um aspecto importante. Estes cultos tinham o aspecto da fertilidade, da sexualidade, muito integrados, não é? E até havia, o que depois vai ser, em alguns templos, a chamada prostituição sagrada. Mas pronto, a palavra prostituição na Bíblia tem normalmente um sentido mais teológico, quer dizer, prostituir-se é adorar estes outros deuses e não adorar a Javé, não é? Lembrem-se aquela passagem da mulher samaritana, não é? Que dá água a Jesus, não é? Então diz: tu tens 5 maridos. Não necessariamente tem de ser 5 maridos, são as 5 divindades, não é? Dos samaritanos, não é? Então a prostituição era isso, é ir atrás, digamos, de outros deuses que não de Javé, não é? E Javé aparece como um deus ciumento, que não tolera essas saídas de tom. Mas também prostituição sagrada também havia, não é? Como há noutros povos ali circundantes, ali prévios também. Mas sobretudo eram temas relacionados com a fertilidade. Porquê? Ora, para um povo realmente daquele contexto, e sempre em todos os povos, mas mais daquele contexto, a fertilidade era fundamental. Não só a fertilidade humana, mas a fertilidade também dos campos, não é? Então, certamente os cultos de fertilidade era assegurar que a vida existia, a vida continuava, não é? Se havia uma seca e depois não há água, aquilo era terrível, não é? Hoje já temos outros meios técnicos de poder resolver talvez essas coisas, mais ou menos, não totalmente, mas naquela altura era crucial.
E os ritos de fertilidade estavam presentes em muitos povos, não é? E também aqui vemos que em Israel. Há um livro também muito bonito, assim, de antropologia e de etnologia, que é o livro de Fraser, que fala sobre a rama dourada, onde ele relata muitíssimos práticas populares, danças, etc., que no fundo eram cultos de fertilidade, em que muitas vezes, originariamente, havia derramamento de sangue. Porquê? Porque eles viam no sangue aquela questão da fertilidade, não é? O sangue. Então, o derramar uma vítima era na terra, era que a terra se tornasse fértil, não é? Oh, Era o Rui, contexto peço ideal. desculpas, aí estás a Sim, entrar dentro, peço desculpas, aí estás a entrar dentro dos rituais do paganismo e a ideia também das sacerdotisas e dos próprios sim, rituais, paganismo pagão, ou seja, sim, sim, os rituais tinham a ver exatamente com o próprio ritmo das sim. colheitas e da própria. Sim, sim, está tudo interrelacionado. Nós chamamos paganismo, mas estava também aqui presente em Israel, também, não é? E esses ritos também antigos em Israel, depois é que vão ser historicizados, não é? Por exemplo, o Êxodo, que eram ritos também agrários, muitas vezes originariamente, e de colheita e tal, passa a ser depois daquela da passagem da terra digamos, da escravidão, da terra do Egito para a terra prometida, não é? Da libertação. Pronto, então estavam unidos esse aspecto. Então aqui levanta-se um problema. Ok, está interessante a pergunta. O problema é que desde o momento em que mais tarde se vai deixar esta Asherá, e Javé vai ser um Deus único, sem consorte, todos estes aspectos, podemos dizer assim, da fertilidade, da sexualidade, etc., vão ficar assim postos como suspeitos. Suspeitos porque eram de cultos daquele contexto. Mas aí ficam problemas graves e também problemas também ecológicos, não é? Por exemplo, no relato da criação, no Gênesis, não falam do Sol e da Lua, não é? Acho que é o quarto dia, não é? Chamam os astros, não é? Os astros, os luzeiros, não é? Porque pronunciar o nome Sol e Lua era vista logo como divindades, não é? Então houve aí um tema complicado, que não sei se até está bem resolvido hoje, que vai influenciar também no cristianismo, não é? Um problema de certa desconfiança sobre a sexualidade, mas que tinha uma origem também aqui, muitas vezes, teológica, neste sentido. Está tudo interligado, não é? Está tudo interligado. Pronto, então, esta deusa e as deusas em geral estavam relacionadas com a fertilidade. E é curioso, aí já que falaram de paganismo, essa questão de nós vemos noutras tradições como é normal que exista o princípio masculino e feminino. Por exemplo, na tradição hindu, os deuses têm as suas deusas, não é? Não quer dizer que haja uma procriação física como nós entendemos, mas é a força masculina e feminina, não é? O Shiva, digamos, e todos eles, não é? Têm sempre, da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva têm sempre as suas consortes, e às vezes bastantes, umas 1000 ou tal, porque, por exemplo, o Krishna, por exemplo, é interessante que aqui em Lisboa temos aí o templo Radha Krishna, mas a Ai, Radha era amante, uma das amantes do Krishna, não era a mulher, não é? E o que ficou foi Radha, aliás, em primeiro lugar, e Krishna, não é? Rui, diz-me só uma coisa, quando, Sim. quando vão para a Índia, para aqueles retiros, também não é os ashrams, assim. Sim, mas não tem a ver É com que o nome é Asherah. muito parecido com o da Sim, deusa. sim, sim, sim. Não, mas não tem. Ashram significa outra coisa em sânscrito, não é? Aqui estamos noutras línguas, não? Bom, mas então, hinduisticamente, todos têm a sua parte masculina e feminina, o Shakta e Shakti, não é? Shakta, a força masculina, Shakti, feminina, e não se pode pensar uma sem outra. Existem deusas muito poderosas e até terríveis, não é? Até terríveis. A Kali significa negra, não é? A Durga e tal, era uma deusa terrível. Mas, espera aí, não era deusa no sentido terrível, no sentido assim negativo. Era terrível na defesa da justiça, não é? Uh, Precisamente o ashram onde eu vou, costumo ir, na parte, eu fico na parte de baixo, mas lá em cima há um santuário dedicado
digamos, a uma deusa poderosa e que matou um famoso demónio, não é? E esse demónio, pronto, era maligno e tal, etc. Portanto, as mulheres podem ser poderosas e terríveis, mas na luta também pelo bem, não é? Pelo bem e pela. E quando se fala também, há uma teóloga feminista fala também disso, não é? A tigresa ou a tigre, não é? Tigre também, a defender as crias também de uma maneira positiva. Falando em fertilidade, não exatamente, mas está aqui, desculpem-me só um segundinho, e se querem fazer também algumas perguntas para não estender muito, mas é que está aqui a tocar os iogurtes que eu tenho a preparar aqui de soja. Desculpem só um momentinho, já cultos de fertilidade. Pronto, já ponho depois no frigorífico. Entretanto, não sei se há alguma perguntinha até agora, ou querem ainda que diga alguma coisinha mais, como depois vai ser um pouco mais tornada abstrata esta presença da Asherah, que vai desaparecer, mas vai aparecer sob a figura também da Shekinah, que era a presença feminina de Deus. E certamente temos textos, eh, pronto, o Deus do Antigo Testamento, a gente diz, era um Deus guerreiro, violento e tal. Não, mas temos textos muito Não estou a bonitos. ouvir, ó Padre Frei Rui, não estou a Sim, ouvir. como é que não estou a ouvir? Não sei se estão a ouvir. Sim, Sim, sim. Sim, estou a ouvir. eu estou a ouvir também a ti, mas eu tenho aqui o sondado. Vê lá. Tu tens ali posto o não som, no teu É caso. isso, estava aqui um erro, já está. Obrigado, obrigado, Ok, desculpe, ok, desculpe. ok. Pronto, então para terminar um bocadinho aqui que é muito amplo, não é? Vai aparecer sobre a Shekinah, o feminino em Deus. E depois é interessante aqui há relações, aqui já não fiz, porque já seria mais amplo, que é a famosa expressão hebraica ruach. Ruach significa espírito. Ruach. E que originariamente em hebraico é feminino. É feminino. Depois passa para o grego, quando se fazem as traduções para o grego, passa de outra maneira diferente, não é? Já não passa em feminino, não é? Passa mais em neutro, não é? E acaba em latim em masculino, não é? Spíritus. Então é interessante como, claro, o género gramatical não é o género físico, mas há toda uma estrutura mental que faz mostrar isto. O certo é que então fica aqui um problema de fundo, e agora então já deixo para vocês falarem um bocadinho, é a questão do feminino. Como é que fica aqui o feminino? O feminino tão presente nos ritos politeístas e da natureza, também Israel, etc., progressivamente começam a ser afastados. Vai ficar um Deus que, aliás, é um Deus único, que não tem outros deuses semelhantes, é ele só o único, que não tem consorte, um Deus do monoteísmo extremo, e então ficam esses problemas também um pouco por resolver, não é? Da fertilidade, da sexualidade, etc., e que puseram muitos problemas ao longo da história. E também no cristianismo, que herdou algum desse aspecto. E sobretudo do feminino. Como é que fica aí o feminino? O feminino vai ficar. Pronto, e a dizer que temos textos também de Javé com uma mentalidade feminina, sim, que fala de Deus como cuidado, não é? Interessante, mas não são muitos, não são muitos. Mas também é essa visão um pouco do feminino em Deus, que alguns teólogos e teólogas destacaram, não é? Mas então vai ficar uma imagem um pouco, às vezes, terrorífica Mas, claro, também podemos pensar o seguinte: são construções humanas.
não estou a dizer que a ideia que Deus é uma construção humana, mas uma coisa é a existência de Deus e outra é as nossas construções, não é? As nossas construções. Então, cada cultura constrói um Deus à sua imagem, não é? Numa cultura guerreira, numa cultura que estão continuamente em luta, se bem que veremos um pouco, é um pouco diferente em Israel também, mas então fica a imagem de um Deus guerreiro, de um Deus patriarcal, de um Deus, mas noutros contextos a gente pode avançar mais, não é? Isso é a cultura dominante naquela altura, mas não tem que ser uma imagem para sempre, não é? Tem que ser uma imagem para sempre. Então, essa ideia de integrar o masculino e o feminino é interessante e que alguns teólogos, mas mais do cristianismo, tentam fazer, não é? Com a figura, por exemplo, do Espírito Santo, não é? Ah, então tenta recuperar o Espírito Santo como a Espírita Santa, como o feminino em Deus, não é? O Pai, o Filho e a Espírita Santa, não é? Como de alguma maneira o feminino em Deus, não é? Um pouco essa ideia, mas pronto, isso já é outra temática. Pronto, ok. Alguma perguntinha? Sim, Lourdes. Pronto, no fundo é uma questão que eu até pus naquela mensagem que eu escrevi. Todas estas sessões, sendo sobre o feminino na Bíblia, é sobre, no fundo, podemos apenas investigar, e é difícil, claro, projeções, construções, criações sobre o feminino e sobre personagens bíblicas que são míticas a maior parte, não é? Como Moisés, que pronto, sobre o qual também já li alguma coisa que se calhar não existiu. Portanto, a própria Maria, quem foi, quer dizer, tudo, podemos estudar as criações sobre estas figuras, que se calhar são apenas míticas, não é? E que no fundo também mostram, por um lado, aspirações do que é que os homens gostariam que fossem essas figuras, por outro lado, também para inculcar hábitos, crenças, comportamentos na sociedade, controlar a sociedade, etc., não é? Sim, sim, sim. Sim, só uma referência assim a essas figuras assim que tu dizes. Realmente o histórico na Bíblia é um pouco complicado, mas isso não quer dizer que seja inventado desde o zero. Por exemplo, Moisés é capaz de ter realmente uma existência, ter tido a história, mas o que é depois traduzido na Bíblia é já uma figura mais mitificada, podemos pensar assim. Mas supostamente existe um epónimo, digamos assim, um antepassado arquetípico, não é? Que era o Moisés, e que depois sobre ele se vai atribuindo várias coisas, vão construindo relatos também, como Abraão, Talvez um etc. general, é uma ideia também de que foi um general, Sim, deve quer dizer, citar. então vão construindo várias coisas. Por exemplo, essa ideia da saída do Egito, etc., é uma ideia um pouco, não que não tenha acontecido, mas pronto, historicamente é difícil às vezes um pouco provar isso, não é? Há um autor aí que é o Dawkins, que é um biólogo e um tanto ateísta, ateu, mas pronto, ali num livro até o que diz é interessante, porque ele pretende até dar razão aí à Bíblia, mas diz, por exemplo, vocês já pensaram quanto tempo é que eles demoram para ir do Egito até Israel? Quantos quilómetros é que há? Ele diz, olha, pela via mais curta são 440 quilómetros. Parece que eles tomaram a via mais ampla de 1000 quilómetros e tal, para não enfrentar-se com outras tribos. Mas 440 quilómetros, 1000 quilómetros para 40 anos, ele vai tirando as contas. Isso dá 2 metros por dia. Bom, ele quer aproveitar aquilo até para dar, para explicar que as coisas não se podem entender assim ao pé da letra e até para explicar a evolução na biologia, ok? Até nem seria um texto crítico contra a religião. Quer dizer que a evolução não é assim andar 2 metros por dia e depois parar, não é? Quer dizer, se calhar estão muito tempo num lugar. Mas esses 40 anos são números simbólicos, não é? Possivelmente, não é? Então não é nada estranho, os seres humanos, como é que dizia o Voltaire, não é? Que Deus criou os seres humanos e os seres humanos vingaram-se criando a Deus, não é?
projetando nele certas questões. E o que tu disse também é verdade. Os mitos, muitas vezes, são maneiras de organizar a vida social, onde, neste caso, as mulheres têm o seu papel, os homens têm o seu papel também, não é? Então, e épocas mais opressoras da mulher, mais limitadas. Noutras foi o chamado matriarcado, não é exatamente o reverso do patriarcado, era mais matrilineal, não é? Havia mais equilíbrio, talvez, do poder entre homens e mulheres, não é? Que significava que era o reverso do patriarcado, não é? Mas depois isso vai mudando, não é? Mas enfim, então os mitos têm um valor que é o mito etiológico. Etiológico aqui é uma palavra grega que significa de causalidade, explicação, não é? Um mito vai tentar explicar uma coisa que acontece agora na vida presente, não é? Mas dizer, não, mas é que aconteceu na antiguidade, que tal, etc. E pronto, e foi assim, então por isso é que nós temos reproduzido, mas é uma maneira simplesmente ocasional que às vezes aconteceu e não sei se conhecem, ponho aqui alguma coisa da espiritualidade. Aquela história conta o Tony de Mello sobre o gato do guru. Não ouviram essa história do gato do guru? Mas tem muito a ver com estas coisas também. Então era num ashram, Elsa, ashram. Então havia um guru, digamos, e havia lá os discípulos, não é? E quando iam rezar, quando iam meditar, havia um gato e estava lá na comunidade e começava, os gatos têm essa propriedade, que miam, não é? Miam. E então distraía pelos vistos os discípulos e o guru, e então, depois de um encontro comunitário, decidiram, não, aqui temos que fazer a coisa realmente bem. Então, vai ficar um encarregado e vai atar o gato e vai pôr num quarto especial durante o momento da meditação. Então, pronto, até podia ser hebdomadário, estava uma semana um, depois estava outro, iam lá atando o gato, depois soltavam o gato, etc. Bom, tudo bem, assim resolveram o caso. Mas o que é que acontece? Depois, o gato acabou por morrer, não é? Evidentemente. E os discípulos também acabam por morrer e vêm outros. E então a geração seguinte sabia que os antepassados tinham um gato, mas eles não tinham agora um gato. Solução: comprar um gato. Então vão comprar um gato e o problema levanta-se outra vez a mesma coisa. Ah, mas então agora já com os antigos faziam assim, agora vamos também ter um que cada semana vai guardar o gato. Ok, então esta segunda geração. E depois vem uma terceira geração. Este é um bocadinho mais intelectual. E então dizem, começam a escrever tratados bem profundos sobre a importância de guardar o gato que levamos cada um dentro de nós próprios. E daí saem tratados filosóficos sobre como tratar o gato interior. Então, muitas vezes, é isso a história, não é? São coisas ocasionais e que gerações posteriores vão pondo aí e vão normalizando e vão um pouco nesse sentido, não é? Mas, enfim, a nossa pergunta é onde é que fica então o feminino nesse sentido? Se vai tornando um Deus cada vez mais isolado, Uh, pronto, mas isso não desaparece, não desaparece. Tem que aparecer por alguma parte, não é? Tem que aparecer por alguma Frei parte. Rui, só mais uma coisa. A pouco Sim. e pouco depois podes ir mandando então a bibliografia, não é? Porque às vezes não dá Oh, tempo para escrever. está Não, é bem. que às vezes Olha, quando aparecem aí os nomes e as indicações, não dá tempo para escrever. não, mas está lá, vai ao chat. Chat está lá escrito. Está Aonde? escrito. Chat. Então, tem que aprender um pouco da. Chat, há uma coisa em baixo que diz chat. Então, clicas e aí aparecem os Ah, textos que estão aqui, que eu vou, ah vou é? pondo. Sim, Ah, andrógino, axerá, sim. estarteno. Não Ah, vejo. pois é, são Onde é que está descobertas. isso? Chat. Bom, Ah, pois então, tenho que ver isso com o tempo, está bem. sim. Então, essa questão é um pouco importante. Onde é que virá? Bom, a segunda figura que eu gostaria de hoje focalizar, e por certo não fizemos uns minutinhos de silêncio que eu gostaria de fazer, ainda que seja ao final. Mas
é não só a Xerá, mas uma famosa personagem chamada Lilith. Talvez algumas já ouviram falar. Uma Lilith, aliás, está muito atualizada hoje. Lilith, Sim, sim, ok? sim. Lilith. Então, quem é esta Lilith? Também aparece assim um pouco de passagem no. Ah, bom, também não cheguei a dizer antes, como o Ruach começa com o hebraico Ruach, feminino, depois passa pneuma em grego, que é neutro, não é? O espírito neutro, e depois passa para espíritos já masculino, não é? Há toda uma evolução aí interessante. Então, esta Lilith, vamos A cá ver primeira alguns dados. mulher, para não dizer muitas coisas, Lilith é um dos meus temas de paixão. Isso. É a primeira mulher, a mulher foi exatamente foi concebida com as mesmas características que os mesmos poderes de Adão, ou seja, foi, Sim. digamos assim, a primeira feminista, a primeira mulher Epá, empoderada. já me estás a tirar o texto, então já não posso dizer Pois nada mais. associam a Muito Lilith com bem. as serpentes, Mas é exatamente. bom que haja gente que pesquise. Não, está muito na moda e até já um pouco já renovada nos nossos dias, não é? Há várias imagens sobre a Lilith. A Lilith é engraçado porque quem é? Supostamente é a anterior, a primeira mulher digamos, do Adão, não é? Aparecem algumas fontes assim que tendem a mostrar, e depois aparece posteriormente, tanto no mundo judeu, sobretudo, especialmente, mas aparece e aparecem certas passagens, se querem posso pôr, não é? Mas ok, como por exemplo no livro de Isaías, aparece no Talmud, no exílio da Babilónia, mais tardiamente, composto século V a 7 antes de Cristo. Então, Lilith é mencionada em fontes mitológicas judaicas e mandeístas, uma tradição, a partir do século V. Lilith é apresentada como a primeira mulher de Adão. No Zohar, um livro importante da espiritualidade judaica, e no manuscrito do conflito de Adão e Eva com Satanás. Pronto, então o que é esta Lilith? Então, esta Lilith, e que também depois vai aparecer nas culturas tradicionais islâmicas, e curiosamente depois vai aparecer como demónio. Vai aparecer como demónio. De tal maneira que não é difícil ver aqui uma relação. Esta Lilith, que é uma rebelde com Adão, e que acaba por deixar o Adão, antes que apareça realmente a Eva que nós conhecemos, e que depois, claro, é demonizada. Assim, uma mulher livre e uma mulher que não está disposta a renunciar à igualdade com Adão, porque isso é o que ela, digamos, afirma, não é? Está a criticar o Adão porque o Adão quer se pôr como superior a ela. E até é uma coisa assim, bom, já somos um pouco mais velhotes, não é? Mas também tem a ver com o ato sexual, não é? O Adão quer sempre ficar por cima e a Lilith não quer sempre ficar por baixo, então rebela-se contra isso. E então o Adão parece que não gosta porque diz: Eu sou superior. Pronto, a Lilith não entra nessa e então ela escapa. E não temos muitas coisas mais, mas a ideia é essa: é de uma mulher um pouco livre, uma mulher que consciente da igualdade, porque sente que é criada como o Adão por Deus, não é? Não é, vem do pó. Aliás, algumas feministas também trabalham o tema de Eva como sendo aquela que é criada da costela do Adão, portanto, tem a mesma natureza que ele, não do pó, mas tem a mesma natureza que ele, mas muito mais na Lilith tinha sido criado por próprio Deus. Quando ao relato apresentam a Eva, digamos, a Adão, ele diz assim: agora sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é? Pronto, alguns tentam aí ver que se calhar era porque, por fim, esta já não é aquela Lilith, aquela louca, por assim dizer, que apareceu por aí. Louca, dizemos nós. Ah,
outra maneira de ler seria dizer, não, não é como os outros animais, estão aí, seria uma leitura mais contextual, não é? Mas alguns tentaram ver algumas relações nesse sentido, não é? Quando disse então, no versículo 23, no relato, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Ok, então isto pensam alguns que pode ser afirmativa da existência dessa outra criatura que não era qualificado como mulher e que não se pode submeter a ele, pois era independente, estava no mesmo nível da criação, à mesma altura de Adão, não é? Em outras traduções, o texto esta sim aparece como agora sim, esta, não é? O que não parece ser um erro de tradução, mas uma evidência da afirmação na narrativa, não é? Pronto, vamos deixar aqui mais indicações do século XIII, por exemplo, Isaac Ben Jacob, não é? Introduz a narrativa de Lilith, não é? Deixar Adão, ao não querer submeter-se à sua vontade e recusar ser subserviente com o argumento de ser igual a ele, criado ao mesmo tempo e da mesma matéria que Adão, não é? Lilith abandona então o jardim do Éden e não regressa após cópula com o arcanjo Samael, não é? Pronto, é interessante. Algumas leituras mais atuais, não é? Mas já modernas, contemporâneas, ou do século XIX, ou XX, sobretudo, obras, temos aqui alguma do século XIX, a Lady Lilith, não é? Escrita por Dante Gabriel Rossetti, não é? 1828 a 1882, retoma todas estas ideias da Lilith como uma mulher independente, como uma mulher que, pronto, quer seguir o seu próprio caminho, que não está disposta a renunciar à sua própria identidade também feminina, etc. Mas, pronto, transformam depois num demónio perigosa, não é? Tem aqui algumas imagens do Michelangelo, não sei se vê bem aqui, não se vê bem, que pronto, isto é tira também da internet, mas pronto, um demónio aí, É difícil de ver. sim, Já pronto, sei qual é. sim. Então, está presente em outras mitologias também. Pronto, e temos finalmente o caso da Eva. Da Eva. Há muita coisa mais que pode dizer sobre a Lilith, não é? E noutras tradições também, mas também aparece na Bíblia, faz parte daquele contexto cultural. E temos aqui a Eva. Portanto, a Eva vai ficar então como a companheira do Adão, mas também que o engana, não é? Que o engana. E depois vai ficar aquela imagem terrorífica da Eva, não é? Digamos, aquela falsa companheira, má companheira, que o engana, não é? Então aquela dualidade que vai ficar a Eva, que é má, a mulher má, não é? E digamos, Maria, que vai ser a mulher boa, não é? O positivo, não é? O positivo e o negativo da mulher, não é? Como tudo isso marcou também os nossos esquemas e os nossos arquétipos sobre a mulher. Mas certamente há novas versões de leitura sobre a Eva, entre outras razões, por exemplo, a tentadora, parece Eva como a tentadora, não é? Já não é assim muito, muito bonito, não é? Parecer como a tentadora. Mas claro, num mundo patriarcal, quem é a tentadora? A mulher. Se fossem as mulheres a escrever o relato do Gênesis, não poderiam, uma mulher poderia, talvez alguma rival, mas poriam o Adão, não é? Que é o tentador, aquele que. Então, essa é a imagem. Mas também não fica muito bem aí o Adão, não é? Também um pato assim bobo, não é? Que deixa-se enganar. Ele podia ter dito, não, mas eu não quero faltar ao fruto proibido, não é? Essa expressão fruto proibido também, o que é que significa? Pronto, não está esclarecido. Isso da maçã já sabem como é que surgiu, não é? Não está no texto bíblico, só diz o fruto proibido. Alguns fizeram até uma conexão com a sexualidade, não é?
porque é através da Eva, não é, que descobre a sexualidade e ambos então vão procriar, etc. Como, ah, mas, digamos, essa questão, a questão aí um pouco da tentação e da maçã. Maçã porquê? Porque os teólogos ficaram aí um pouco chateados, porque o que é que sai isso do fruto proibido? O que é que podia ser um fruto proibido? Então começaram a pensar em todos os frutos e então chegaram à conclusão que era a maçã. Porquê? Porque maçã em latim é malum, malum. Mas malum também significa mal. Então tinha que ser a maçã que é um mal. Coitada da maçã, é tão boa. Ali, talvez a Natália pode-nos dizer, é tão boa para as gengivas, para o estômago. Epá, ideal seria começar qualquer antes de comida, uns 20 minutos antes, comer uma maçã. Seria. Mas aí ficou como a fruta proibida, não é? No fundo é isso. E também não quer dizer que isto seja histórico, assim entendido como é mostrar que os seres humanos têm essa tendência também, dada a sua liberdade, para escolher o que não é positivo. Aliás, eh, novas leituras tentam mostrar como a serpente era o sinónimo das culturas cananitas, não é? E então, no fundo, é a tentação, é seguir a cultura, digamos, por certo, muito mais desenvolvida ou mais desenvolvida que a cultura dos judeus, sobretudo, essa ideia do conhecimento, mas como afastar realmente do caminho, não é? O conhecimento daquelas culturas frente digamos, à união com esse Deus. E como sabem, também há duas árvores no relato, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Normalmente não recordamos Uhum. esse da árvore da vida. Do conhecimento do bem e do mal pode significar, digamos, a dualidade, não é? Pode-se É. fazer uma leitura mais esotérica disso e dizer que, digamos, o conhecimento do bem e do mal, em primeiro lugar, é conhecimento, ao passo que a árvore da vida é intuição, é união, é integração, não é? A condenação é viver na dualidade, não é? Uhum. Ou viver já na unidade, que é a intuição, não é? Oh, Rui, Então, desculpa, sim, pronto, estás aí diz. um bocadinho também fazer assim pronto, uma mistura, pronto, sábia, de Ah, cristão e também da parte cabalística, da parte judaica, porque a árvore da vida, toda aquela parte da kéfara, da coroa e depois os todos, sim, sim, pronto, é uma parte mais hermética, cabalística. A questão da serpente, não podemos nunca não esquecer que temos o São Patrick's, né? O São Patrick's é conhecido por ter expulsado as serpentes da Irlanda, nomeadamente a serpente era o feminino, era, digamos assim, sim, a cultura da deusa, era a cultura exatamente de um sagrado feminino que não sabia se integrar, respeitar sim, e aprender, então que se controlava, não é? Porque a ideia é sempre da serpente como uma maligno, como um manipulador, né? Só na sim, saúde, só no nível da saúde, é que quando se põe lá o bastão e põe-se a serpente, é que no fundo se calhar se honra, não é? A sabedoria. sim. Bom, era também contraditório isso na Bíblia, porque em determinado momento, dizem no deserto, quando começam as serpentes ali a atacar e tal, e por coisas que não tinham cumprido, então punham lá uma imagem de uma serpente e quem olhava para a serpente curava. Era um pouco essa dualidade, não é? Cura e mata, não é? É como também o veneno, não é? Pode matar, mas também pode curar em proporções determinadas, não é? Sim, então é um pouco também para dizer o feminino pode matar ou pode salvar. Então, mas nesse sentido, a leitura é um pouco também essa, um pouco também, agora mais de um ponto de vista sócio-histórico, não é? Era as ameaças das civilizações cananeias mais desenvolvidas frente à suposta independência de Israel, de um projeto diferente, que sim, se temos algum momento para falar disso, podemos falar, mas que no fundo era essa a questão. Um, Pronto, temos, no entanto, também outras leituras, daí de um famoso anarquista que era o Bakunin, que tem uma leitura muito crítica sempre da Bíblia
e que diz que não, mas ao fim e ao cabo, a Eva e o conhecimento, Eva foi uma avançada para o seu tempo, não é? Porque é o conhecimento, não é? E não ficar na ignorância, não é? Mas ter realmente a possibilidade de caminhar e descobrir, não é? Começou o início da história da humanidade, não é? Com o conhecimento, etc., não é? E esse Deus, para ele, era um Deus tirano, que não deixava o ser humano realmente desenvolver-se e conhecer. Bom, tema daria para falar muitas coisas e muitas vezes há simplificações, não é? Simplificações num lado ou no outro. Mas, enfim, mas no fundo a Eva vai ficar também como digamos, a negativa, que através dela se introduz o chamado pecado original, não é? No fundo, pronto, é reconhecer que os seres humanos têm esta tendência também para o mal, mas pronto, tinha que vir uma mulher mais perfeita que tirasse essa estigma da Eva, não é? Pronto, são construções masculinas, podemos dizer, um pouco, mas que não realmente não sabem trabalhar, talvez, ou estamos a aprender sempre como trabalhar o masculino e o feminino, não é? No fundo é isso. Somos um pouco, estamos a aprender nesse sentido, e estes povos tentaram trabalhar dessa maneira, não é? O problema é que a imagem da mulher vai ficar sempre atentadora, cuidado. E depois outro tema também complicado, para as mulheres de hoje, é que vai ficar a mulher muito marcada pelo tema da sexualidade, não é? E da procriação. Da procriação. Mulher é procriar, é tal. Que é a imagem que há nestas sociedades antigas, não é? Agora, se a mulher diz, não, mas a procriação é uma parte da minha essência, por dizer assim, ou da minha maneira de. Mas não é toda, não é? Mas vai ficar muito marcada por estes temas, que faz parte deste tipo de sociedade, não é? Onde a procriação era fundamental, não é? A procriação, a fertilidade, tanto dos campos como das mulheres. Por isso, aquelas mulheres que eram estéreis, ou qualificadas assim, ainda que bem que hoje sabemos que pode não ser dela, pode ser também dele, mas naquela altura era sempre a mulher que se atribuía, e então, pronto, era um descrédito enorme, não é? Não ter descendência era fundamental, não é? Mas hoje a coisa pode se formular de outra maneira. Pronto, mais perguntas, mais É questões. interessante esta evolução dos judeus para o Deus único, eu acho bastante interessante. Dá muito a conhecer deste povo, do evoluir para de um Deus que tinha uma consorte, uma esposa, não é? E depois evoluir para um Deus único, para um Deus muito paternalista, uma sociedade muito patriarcal, talvez para se protegerem, a necessidade que eles tinham de se proteger. As guerras em que eles entravam precisavam de um Deus com mais virilidade. Eu acho bastante interessante esta evolução deles para o Deus único. Interessante, quer dizer, do ponto de vista analítico. Sim, há uma ideia aí de fundo que é a ideia teológica não está à parte da ideia antropológica Sim. ou até política da questão. Quer dizer, um Deus diferente era preciso para uma sociedade diferente, que eles vão tentar lá formular. Portanto, frente às sociedades monárquicas daquela altura, antecipando um pouco um tema que vamos talvez ver, um pouco de passagem, que eram sociedades monárquicas e, portanto, da realeza, e que dependiam, em último termo, do Império Egípcio. Mas como o Império Egípcio estava em crise, então deu mais espaço para que as monarquias locais pudessem independizar-se e construir. Mas Israel vai, como imigrantes também, e como os próprios cananeus da população trabalhadora vão tentar fazer. Esse é o modelo que existe, é o modelo da revolta, não é? Então vai lutar precisamente contra essas monarquias e contra ele para estabelecer um outro projeto, que é o projeto das tribos, projeto tribal, mais fraternal, mais horizontal, não é?
sem corte, sem rei, ao princípio, depois outra coisa o que vai acontecer, sem rei, sem corte, não é? Sem exército fixo, não é? O que isso significa. Pronto, e até com uma religião muito mais histórica, dinâmica, talvez, do que uma religião assim centralizada. Bom, tinha os levitas, mas não é uma organização sacerdotal, nem templos, não é? Então há um projeto de uma sociedade diferente com um Deus diferente, não é? Então, por isso é que esta tentativa de separar-se das outras divindades cananeias, se bem que eles também vêm daí, Vem daí, então sim. pode ser um tipo de explicação para tentar conseguir uma sociedade alternativa, não é? Foi interessante e que não encontramos. Bom, sociedades tribais encontramos, Encontramos. mas não são sociedades monárquicas ou estatais, digamos assim, não é? Onde a defesa fazia-se por tribos geminadas, tribos próximas, onde havia assembleias populares para os julgamentos, digamos, em parte das entradas das cidades, etc. Havia realmente coisas muito diferentes daquele projeto. E então, talvez por isso queiram, mas certamente a vida depois tem as suas coisas, se não conseguem resolver esse problema também, pode ser perigoso, pode ser um Deus à parte, e onde também o tema da natureza vai ser complicado, não é? E hoje estamos a querer destacar os aspectos da ecoteologia, digamos, da presença de Deus na natureza. Sim, há salmos assim muito ecológicos, mas outros não tanto. Mas pode se tornar um bocadinho mais complicado. Pelo menos complicado. Pois é, então o feminino vai-se construindo, como o masculino, vai-se construindo, e nesse sentido o teológico reforça determinados laços masculinos ou femininos, não é? Então isso não é assim, cai do céu, não é? Isto vai-se construindo com a própria história dos seres humanos e tal, e também as imagens de Deus podem ir mudando, não é? Claro. É dinâmico. É um A pouco construção dinâmico de Deus nesse. é dinâmica, como a natureza, não é? Sim. Renova-se, Não quer dizer que, gera vida. sim, que Deus em si existe, sim, claro, mas como é que nós o representamos, isso é que pode ser mais. E não há dúvida que estes livros também obedecem a uma época determinada, a um contexto, a uma cultura, e não podemos esquecer talvez isso, não é? Espero que isto não seja muito disturbante para as pessoas, mas para pensar, não é? Sim, mas sim, dá que pensar. Dá assim mais que pensar. Sim, sim, Esta evolução para um monoteísta, para um Deus único, ciumento, o que é que isso sim. depois tem a ver com, portanto, o culto da fertilidade que ficou lá atrás, ficou depois nos cananeus, a separação deles dos cananeus, porque no tempo de Jesus eles já não gostavam dos cananeus, Os porque samaritanos. a samaritana, ainda é samaritana, havia uma Sim. cananeia, havia também uma cananeia. Sim, sim, No sim, tempo de sim. Jesus ele já não se dava lá O muito bem, curioso é que não? cananeus eram todos eles, de alguma maneira, mas Mas enfim. eles eram, exato, mas eles já não reconheciam como tal. Claro, claro. Isto é como nós construímos a nossa história. Mas vamos ver depois em Jesus vai mudar. Hum? Vamos ver nessa evolução, Jesus como é que se relaciona com as mulheres e a imagem de Deus de Jesus, não é? Vamos ver um bocadinho que isto também vai passando por. Mas não antecipemos, vamos ainda passando por outros Pois, porque casos. eles vão se estreitando sempre, Sim, cada sim, vez sim. mais, até Então, criar aqueles preceitos todos, aquelas leis e aquilo. sim, sim, sim. eh, Temos aí depois também o próximo dia, não é? Essas imagens que tem são imagens que tentamos. Vamos ver outras, não é? Vamos ver a Sara e a Agar, não é? Vamos ver aí, não sei se é as seguintes, Posso mas fazer uma pergunta, Rui? sim, Não deu a referência de algum livro da Bíblia onde aparece a referência a Lili? sim, é pouco, mas eu disse, não disse aos capítulos, mas pronto, posso procurar um bocadinho mais devagar e depois dar aqui, porque aqui indica só. eh,
Por acaso, houve também um pequeno texto que o Frei Rui leu, que eu também gostaria de saber onde é que, na Bíblia, onde é Sim, que viu, mas eu, foi pronto. antes de se Podem também falar do escrever e século depois XIII. a gente também Foi, responde. Pronto, eu vou procurar aí, mas os textos são. O primeiro capítulo, não, isto é sobre a criação da mulher, por exemplo, no versículo 23, não é? Esta sim é osso dos meus ossos, talvez poderia tentar dizer outra coisa, mas eu já vou dar aí alguma referência a mais, que refere no livro de Isaías, mas não vem a referência, mas vamos procurar. Algumas são internos e outras são externos, não é? Ok. aquele pequeno trecho. Ah, sim, desculpe. Sim, o que eu gostaria então agora, para que já está mais ou menos sobre a hora, é se fizéssemos, talvez devíamos começar, no próximo dia vamos começar assim um bocadinho mais com a meditação, pelo menos uns minutinhos de meditação para um pouco assimilar, não é, todas estas coisas. A meditação antes prepara-nos a mente para, digamos, estar receptivos, não é? Receptivos e receptivas. A meditação depois, um pouco para fechar os arquivos, não é? E poder realmente integrar o que nós hoje integramos. Ui, a Então, meditação. sim, Antes de fazer a meditação, posso só dizer que acho que com muita gente não me esqueço que amanhã faço 70 anos. epá, essas coisas não se Amanhã é seu dizem. aniversário. Epá, Amanhã é uma data muito simbólica. pá, Parabéns, parabéns. pois, eu prefiro já pensar em sentido semítico, não é? Já estamos a falar Tão dos semitas. É da jovem. direita para a Pronto, esquerda, portanto 07 são pronto, 07, não pronto, latino. pronto. É uma daquelas, É um jovem, é um jovem. Epá. daquelas, é uma daquelas crenças que dizem que as mulheres Parabéns. não conseguem guardar segredos e este segredo eu não ia guardar, né? Pronto, Rui. Enfim, depois já falamos. Ok, gratidão por teres feito, criado este Ok. seminário logo na véspera do teu aniversário, vá. Bom, tudo bem. Ok, é interessante. E por vocês também terem vindo. No próxima semana, então já entramos na Semana Santa, não há, mas sigam, estão apontados no cartaz, estão apontadas as datas. E no e-mail que eu mandei ao princípio vêm as figuras, as diversas figuras, não é? Então, se calhar, eu acho que a próxima talvez seja, bom, talvez a Maria de Moisés e a irmã de Moisés, não é? E a Débora. Oh, É, Débora, é, guerrilheira, Síria, a esta, guerrilheira, tu, juíza e fiz- guerrilheira. tu planeaste isto de uma forma que a próxima era na véspera da Sexta-feira Santa e a outra na véspera do 25 de Abril. É tudo com datas impactantes, não é? Enfim, olha, saiu, mas enfim. Ok, então, sim, 2 minutinhos, tentamos um pouco. Eu vou dar até uns toquezinhos aqui para ser um pouco mais simpático. Vamos dar uns 3 toques ao princípio. Tentamos endireitar o nosso corpo, não dobrar as costas, estar bem direitos. Não necessariamente temos que fechar os olhos, podemos olhar para baixo tranquilamente, olhos semifechados, e observar agora o nosso presente. O nosso presente é a respiração, a nossa posição, respirar, inalar, exalar. Somos respiração aqui e agora. Normalmente não temos conexão com a respiração, não somos conscientes. Vivemos dela, mas não somos conscientes do inalar, exalar, inspirar, expirar. Deixando agora passar também pensamentos, imagens, estando só aqui tranquilos, tranquilas.
Muito bem, hoje foi mais breve. Obrigado pela vossa presença. Espero fim de que semana. possa servir. Pensem sobre essas coisas, lancem mais questões para o próximo dia Sim, senhor. e vamos continuar aqui a debater sobre esta questão de género também, que é importante. Tá bom. Eu Obrigada. percebi bem que hoje é o aniversário do Frei Rui. Amanhã. Não, é amanhã. É hoje Não, ou é hoje amanhã? não, hoje não é meu Não, aniversário, não é não. hoje. Hã? É Não é amanhã. hoje. Não é hoje. Epá, Tá bem. Amanhã. essas vozes que aparecem por aí, essas Parabéns, vozes. deputado. Ai, 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 eu tenho agora que ir embora. Deus, adeus. Quantos aninhos? Quantos? Eh, Poucos. bom, uns pouquinhos já, não é? 70, amanhã faz 70. Eu dou os... Epá, claro, Muito bem, muito língua bem. viperina, a minha língua viperina revela. Bom, tenho que sair, adeus. Deus, ok. Frei. Obrigado. Deus. Energia, tudo a correr bem. Obrigado, caríssimas e Obrigada a nós. caríssimos. Tchau, então até Obrigada. Até ao amanhã. próximo dia, que não é exatamente a próxima semana, mas ok. E portem-se mal, como eu digo, portem-se mal, Então, para ver se Obrigada. vamos mudando daqui a alguma 15 coisa. dias. Triste, né? Tchau, Obrigada. obrigado. Obrigada. Boa Páscoa, boa Páscoa. Obrigado, Boa boa Semana Páscoa, Santa, sim. boa Boa Páscoa. Páscoa. Boa Páscoa. Obrigada. Encerramento.